A história se inicia em um ambiente incrivelmente calmo, onde a luz do sol reflete suavemente na superfície do rio, criando pequenas ondulações que acompanham cada movimento da água. Ali, um jovem garoto chamado Alec está sentado à beira da margem, segurando sua vara de pescar com cuidado, tentando garantir seu alimento do dia. Seus olhos se concentram na linha que dança na água, mas sua mente vagueia, imaginando algo maior que a simples rotina de sobreviver. Enquanto pensa nisso, sente uma presença inesperada atrás de si. Um nobre surge silenciosamente, observando-o com atenção e perguntando se ele tem interesse em magia. Alec pisca, surpreso e confuso, sem saber se deveria se alegrar ou ficar apreensivo diante da proposta inusitada. Com a chegada da noite, Alec é levado para um campo isolado, longe de qualquer sinal de civilização, onde o silêncio é absoluto, exceto pelo som do vento entre as árvores. Eldas, o homem nobre, explica que a magia exige precisão e responsabilidade, lembrando que, um dia, Alec terá companheiros de batalha e que um único erro poderia custar a vida deles. Ele instrui o garoto a imaginar que todos aqueles ao seu redor estão em perigo e que a única forma de salvá-los é lançar a magia com perfeição. Alec sente seu coração acelerar, mas segue o conselho de manter o ar dentro de si de maneira calma e controlada, focando cada músculo e cada pensamento em seu objetivo. Quando abre os olhos e dispara seu primeiro feitiço, ele se surpreende com a facilidade com que ele acerta o alvo. A felicidade toma conta de Alec. Ele se sente realizado, orgulhoso de ter conseguido conjurar sua primeira magia. O esforço, que consumiu quase todo o dia, valeu cada segundo. Eldas observa em silêncio, mas logo lembra que o progresso de Alec é apenas o começo. Normalmente levaria 1 mês para dominar um feitiço desse nível. Alec, ansioso para aprender mais, deseja imediatamente tentar outro, mas Eldas insiste que ele descanse e que continuarão o treino no próximo dia. Ambos se sentam novamente para pescar, tentando relaxar e se divertir após um dia intenso de treino. Alec sente tédio ao pescar, pensando que preferiria dedicar seu tempo exclusivamente à magia. Eldas, percebendo seus pensamentos, comenta que o garoto possui um talento natural extraordinário, que poderia permitir que ele se tornasse um mago de primeira classe, mesmo sem instruções constantes. Intrigado, Alec pergunta o motivo de Eldas estar ensinando-o, e o homem parece prestes a responder. Antes que consiga, um enorme peixe é fisgado, e Eldas pede ajuda. Alec, nunca tendo pescado antes, luta para puxar a linha, mas juntos conseguem trazer o peixe, caindo na água e rindo alto com a situação inesperada. Esse momento fortalece o vínculo entre os dois, tornando a relação mais próxima e confiante. No dia seguinte, retomam o treino, desta vez mais focados na teoria e na prática da magia. Alec tenta aprender lendo um livro, mas percebe que absorver os conceitos apenas dessa forma é desafiador. Eldas explica que o segredo está em prestar atenção aos padrões e compreender a essência da magia, não apenas decorar feitiços. Nos dias seguintes, Alec aprende diversas técnicas com facilidade impressionante, graças ao seu dom natural. Ao final de cada dia, mesmo cansados, ambos encontram momentos de diversão e brincadeira, fortalecendo não só suas habilidades, mas também a amizade que cresce entre eles. Com o tempo, Eldas anuncia que precisará ir à capital real. Alec, surpreso, pergunta se isso significa que nunca mais o verá. Eldas responde que, embora Alec tenha potencial para se tornar um mago da corte, prefere que ele evite esse caminho. Alec não entende, e Eldas revela que tinha uma dívida com sua falecida mãe, razão pela qual decidiu ensiná-lo a magia. Após essa explicação, Eldas se despede e segue viagem, deixando Alec com pensamentos confusos e uma determinação renovada. Anos depois, a narrativa avança para o Instituto Real de Magia, onde Alec já é aluno. Curioso sobre Eldas, ele pesquisa sobre o antigo mestre e descobre que Eldas se formou em primeiro lugar na academia. Chegou a ocupar o posto de mago da corte, mas foi banido em pouco tempo. Alec se pergunta se essa é a razão da tristeza que sempre notou no homem. Determinado, decide que mudará a corte em nome de Eldas, como forma de retribuição pelo ensino e pela confiança depositada nele, firmando sua decisão de se tornar um mago da corte. Mais tarde, Alec enfrenta uma situação complicada. É expulso do grupo de magos da torre. Regulus, príncipe herdeiro de Galdana, lidera o grupo e exige que Alec explique sua função. O garoto responde que ajuda com magia,
mas Regulus rebate, afirmando que não percebeu qualquer auxílio na última batalha. Enquanto o príncipe luta na linha de frente com sua espada, Lene utiliza magias de fogo, derrubando inimigos, e Icos se posiciona como escudo, protegendo o grupo. Para eles, Alec só lança magias de suporte e nada mais, tornando seu título de mago da corte aparentemente sem valor real. Alec tenta argumentar, explicando que também sabe usar magias ofensivas, mas Regulus não dá atenção. Para ele, Alec passa o tempo inteiro focado em sua magia. E é isso que sabe fazer. Lene, irritada, reclama que Alec sempre atrapalha, pedindo para recuar ou impedindo que avancem mais fundo nas masmorras, acusando-o de medo de se arriscar. Segundo ela, ele está ali apenas por ordem do rei e ninguém o suporta. Mesmo Regulus, apesar de sua generosidade, sente que a presença de Alec coloca todos à prova. O príncipe reconhece que Alec obteve grandes resultados no instituto, mas acredita que isso se deveu à ajuda de terceiros. Alec pede reflexão e paciência, mas Regulus percebe a espada curta que ele carrega. Considerando inapropriado que um plebeu porte armas, a retira de suas mãos, ignorando os argumentos do garoto, que insiste que será útil nos andares superiores da masmorra. O príncipe, segurando Alec pelo colarinho, afirma que nunca aceitou que plebeus fossem magos e participassem do grupo. Alec é então afastado. Lembra-se das palavras do líder. Não é mais necessário e pode ir embora. A narrativa detalha a magia de Alec. Ela anula circunstâncias, prevê movimentos inimigos e auxilia de forma indireta, sempre considerando a vulnerabilidade do príncipe. Mesmo com risco de vida no 30º andar da masmorra, Alec mantém o grupo seguro, acreditando que cria laços de confiança. Após a rejeição, decide tentar uma última conversa, mas os guardas o impedem e seu título de mago da corte é retirado. Ele é lembrado de que plebeus como ele não deveriam sequer entrar no castelo. De repente, Lene aparece novamente reforçando seu desprezo. Chama Alec de plebeu inútil, alegando que o recorde que ele alcançou na masmorra, superando o 608º andar, não passa de mentira. Alec tenta entregar uma carta ao rei, explicando que entrou no grupo por ordem do monarca, mas Lene rasga o papel, pisa nele e ordena que os guardas o expulsem. Triste e desanimado, Alec deixa o castelo, refletindo que já se passaram 4 anos desde sua formatura. Ele deu tudo de si como mago da corte, mas não conseguiu cumprir sua promessa de mudar a corte. Enquanto caminha cabisbaixo, sente um abraço inesperado. Yorha, uma garota cheia de energia e entusiasmo, surge atrás dele. Ao ouvir a história, compreende a razão da tristeza de Alec nos últimos dias. Ele se desculpa, explicando que não se viam há 4 anos e trazendo notícias difíceis. Yorha, que sempre foi crítica ao reino que trata plebeus como lixo, percebe o quanto ele sofreu, mas demonstra alegria por encontrá-lo novamente. Lembra que anos atrás prometera trazê-lo para seu grupo de qualquer forma. É por isso que está ali, oferecendo novamente sua parceria para explorar as masmorras juntos e enfrentar novos desafios lado a lado. A garota queria que Alec fosse junto com ela, já que precisava da ajuda dele. Alec se lembrava bem dela, uma jovem que, apesar de ter sido apenas um membro da corte e ter sido expulsa do grupo por ser considerada inútil, agora parecia determinada. Ela, no entanto, pediu que ele não se preocupasse com o passado. Sempre havia prometido que um dia voltaria para buscar Alec, e aquele momento finalmente havia chegado. Ela queria que ele a acompanhasse para explorar as masmorras. Mas, se Alec preferisse continuar como mago da corte real, ela não iria interferir ou dizer mais nada. Alec sentiu uma onda de emoção e não conseguiu conter as lágrimas. Depois de um instante, decidiu aceitar a proposta da garota. Ela, por sua vez, sorriu amplamente, cheia de felicidade, sabendo que ambos seriam muito felizes no grupo. Juntos, participariam de muitas aventuras e desafios. Então, a garota deu as boas-vindas a Alec, anunciando oficialmente sua entrada na equipe de classificação A, Lasting Period. Alec se recordou das palavras de seu mestre, que sempre lhe dissera para nunca se tornar um mago da corte. Quando acordou, a garota comentou que ele havia adormecido um pouco. Queria saber se havia algum problema. Alec respondeu que estava apenas relembrando as palavras de Eldas, recordando-se do passado. Enquanto isso, a cena mudava para o príncipe, que havia recebido a notícia de que Alec havia deixado a capital 5 dias atrás. Circulavam boatos de que o garoto havia se tornado aventureiro. O príncipe, no entanto, só via motivo para rir. Para ele, Alec não passava de uma piada.
Todos falavam que era o mago mais talentoso da Academia de Magia, mas o príncipe sempre soubera que isso nunca foi verdade. Ele achava que Alec era um gênio, mas na realidade, via apenas um covarde. Lenny, por outro lado, lembrava-se de que o grupo não teria mais um peso morto. Em seu lugar, agora brilhava um talento puro, de sangue nobre, da casa do Duque Forneus, pronto para acompanhá-los em batalhas. Lenny explicou que, em pouco tempo, conquistariam masmorras com uma velocidade inédita. O glorioso nome do príncipe se espalharia por todo o mundo. A cena então se desloca para Alec, no extremo norte do reino de Galdana, região conhecida por ser ponto de encontro de aventureiros. Yorha aproveitava bastante aquele lugar para guardar itens. O grupo estava ocupando-se em limpar a masmorra do oeste. Para que Alec pudesse se juntar ao grupo, era necessário registrá-lo na Guilda dos Aventureiros. Ao chegar à guilda, Alec percebeu que não poderia entrar. Precisaria da licença apropriada para acessar áreas acima do nível 30. Portanto, o garoto teria que passar por masmorras mais simples antes de obter a permissão. Dentro da masmorra, Alec recebeu um poder que aumentaria suas habilidades. A garota explicou que havia mais monstros do que o habitual, indicando que algo sobrenatural poderia estar acontecendo. Ela ativou sua habilidade de defesa para tentar resolver a situação rapidamente. Alec, preocupado, pediu que ela fosse com calma. Yorha comentou, lembrando que, se fosse o antigo Alec, todos os monstros teriam sido derrotados com extrema facilidade. Essas palavras tocaram o garoto, lembrando-o de que não era mais um mago da corte. Para proteger todos, Alec precisou usar magia e derrotar os inimigos com rapidez. Ao ativar seu poder de raio, eliminou todos os monstros em um instante. Mas, de repente, um monstro mais forte apareceu, segurando Yorha. Alec compreendeu então por que os monstros menores estavam agindo de forma estranha. Ele pediu que ela usasse sua magia de defesa, lembrando que na época da escola, ela possuía a melhor magia da cidade, e com um simples golpe consegue derrotar a besta. Em seguida, a narrativa voltou ao passado, mostrando o grupo de Yorha enfrentando enormes dificuldades para derrotar um monstro. Mesmo usando vários tipos de magia, não conseguiam vencer a besta. Então, Alec surgiu e derrotou o monstro com apenas um golpe, deixando todos seus companheiros frustrados por ele, um gênio, não ter chegado antes para ajudar. Graças à ajuda de Alec, todos conseguiram superar o recorde e alcançar juntos o nível 68. Naquele momento, os três prometeram que fariam história juntos. E assim se encerra o primeiro episódio. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo sábado. Tchau! 4 anos antes, muitos integrantes do grupo do protagonista acreditavam que estavam cometendo uma loucura ao tentar quebrar um novo recorde. A tentativa foi tão ousada que acabaram perdendo a cerimônia de formatura. Na época, todos imaginaram que não sobreviveriam, mas ficaram completamente surpresos quando se viram de volta após alcançarem o 68º andar. Por sorte, conseguiram se formar, e é nesse momento que conhecemos os demais colegas de classe de Alec. Entre eles estavam os loiros Ornest, Alec e Krasia. O protagonista terminou o curso como o melhor aluno e fez questão de agradecer a sua professora de cabelos rosados por todo o apoio. Contudo, por demonstrar uma confiança exagerada, ela decidiu dar a ele e aos outros um gesto afetuoso. Apesar de tudo estar indo bem, o protagonista revelou aos companheiros que pretendia se tornar um mago da corte. Gracias sabia que os magos da corte recebiam um ótimo salário, então não via problema nisso. Na verdade, Alec, que buscava honrar uma promessa feita a alguém, também percebeu que a vida de aventureiro não oferecia renda estável. Ornest achou uma pena, pois os 4 eram reconhecidos como os maiores gênios da história da academia e estavam destinados a formar o grupo mais poderoso. Alec, por outro lado, acreditava que mesmo seguindo caminhos diferentes, todos alcançariam o topo algum dia. Ele também sabia que, quando isso acontecesse, ela o chamaria para lutar ao seu lado. Por isso, pediu que ele o avisasse sempre que precisasse de ajuda. O protagonista concordou, e assim encerraram a lendária história que sonhavam construir. Voltando ao presente, os dois estavam comemorando, pois, segundo Alec, tratava-se da festa de boas-vindas do protagonista, dizendo que aquele último feitiço de fogo quase a transformara em cinzas junto com o verme. O protagonista pensou que nada de ruim teria acontecido com ela, mas mesmo assim, a garota resmungava, dizendo que poderia ter se machucado seriamente. Bastaram 2 copos para que a mulher adormecesse profundamente. Alec, rindo, cobriu-a para mantê-la aquecida.
Nesse momento, um homem se aproximou e comentou que ele não parecia o tipo ideal para ser aventureiro infiel. Alec o ignorou, mas o sujeito se irritou e o atacou sem hesitar. O protagonista, no entanto, bloqueou o golpe com o escudo sem esforço algum. O homem então disse que finalmente Alec se dignava a olhá-lo e parecia conhecê-lo de algum lugar. Reconheceu-o como um antigo mago da corte de Galdana e quis saber o que alguém de elite fazia ali, tentando se tornar um simples aventureiro. Apesar da pergunta, seu tom não foi hostil. Ele até entregou um passe a Alec e se desculpou pela grosseria, impondo apenas uma condição: que o deixasse ver sua magia. Alec não fazia ideia de quem era aquele sujeito, mas George despertou e o identificou como o mestre da guilda. Alec se assustou e decidiu ouvi-lo, concordando em acompanhá-lo. Pouco depois, eles chegaram ao coliseu subterrâneo da guilda, onde grupos buscavam evoluir e demonstrar suas habilidades. A única regra era simples: impressionar o mestre com magia. Jor achou a proposta repentina demais, mas o protagonista afirmou que não havia problema, pois ainda possuía um pouco de mana. Também considerava uma boa oportunidade para subir de nível com o grupo. Após algum tempo, o homem se apresentou como Leviel, o mestre da guilda dos aventureiros de Fiel. O protagonista respondeu que já ouvira falar dele antes, por ter liderado um grupo de Rank S. Quando o confronto começou, Alec percebeu imediatamente que o nível de poder do mestre era muito superior ao seu. Leviel avançou com velocidade absurda, e o protagonista mal conseguiu bloquear o ataque, acabando ferido. Agora entendia o motivo de aquele homem ser considerado Rank S. Alec analisou a situação, pensando em como poderia reagir, e esboçou um leve sorriso. Leviel perguntou o que ele achava tão divertido, e o protagonista respondeu que, como antigo mago da corte, estava acostumado a pensar como um mago de suporte. No entanto, agora não precisava mais se limitar, e não pretendia se conter. Ele então empunhou uma espada, e Leviel se mostrou impressionado com sua versatilidade. O mestre começou a conjurar torrentes de água, enquanto o protagonista aproveitava cada instante para estudar e compreender sua magia. Em determinado momento, Alec lançou um feitiço chamado Raio para paralisar o adversário e, em seguida, atacou com tudo. Leviel ficou surpreso ao perceber que o garoto havia analisado e decifrado sua magia em poucos segundos. Agora, entendia por que George sempre o elogiava. Empolgado, decidiu sacar Dragnail, seu artefato mais precioso, prometendo não se conter. A força mágica que emanava dele era tão intensa que Alec percebeu que o homem estava falando sério. Sabia que seria uma luta complicada. Jor explicou que o artefato possuía a habilidade de regenerar o portador, o que colocava o protagonista em desvantagem em uma batalha prolongada. Alec concluiu que teria de encerrar o combate rapidamente. No entanto, aquilo estava longe de ser um simples teste. Ambos se esforçaram ao máximo, mas o protagonista acabou desmaiando, exausto e com pouca mana. Leviel, satisfeito, elogiou o desempenho, quando uma voz surgiu reclamando por terem se divertido sem ele. Era Ornest, o companheiro de guilda, que zombava do protagonista por ter se esgotado em uma luta que, para ele, parecia simples. Leviel riu e respondeu que não se importava, pois precisava testá-lo de qualquer forma, e Alec havia merecido o passe. Ornest se aproximou para parabenizar o amigo, afirmando que finalmente ele havia vencido a batalha. Enquanto o protagonista descansava, o loiro comentou que sabia que Alec havia passado por momentos difíceis na corte. George explicou que era uma longa história. Leviel então perguntou se o povo de Galdana continuava tão arrogante como sempre. E Ornest respondeu que sim, pois aquelas pessoas desprezavam qualquer um sem título nobre. Disse que eram superficiais e só se importavam com prestígio. Ele mesmo nunca gostara disso, nem de seu próprio povo. Também achava impressionante que o protagonista tivesse suportado viver ali por 4 anos. Ornest percebeu o olhar de George e perguntou o motivo. Ela apenas comentou que concordava com ele, mas acabou levando um tapa mesmo assim. Se perguntava por que aquilo acontecia, já que ela literalmente não havia feito nada. De repente, a recepcionista Misha apareceu informando que havia problemas do lado de fora. Antes que ela pudesse explicar, o mestre da guilda a levou de volta ao trabalho, dizendo que ela devia parar de fofocar. Mas Ornest presumiu que se tratava apenas de mais uma briga sem importância. Ele não deu atenção, pois queria ouvir a história completa que George prometera contar. Quando soube de tudo, Ornest ficou indignado. Não acreditava que haviam tratado Alec como alguém descartável.
Contou que diziam que a magia de suporte do protagonista era inútil para o CMO, mas Ornest logo descobriu que ele dominava aquele tipo de feitiço com maestria. Jor comentou que era incrível o fato de ele ter aprendido sozinho, e que sua magia defensiva era especialmente poderosa. Isso deixou Ornest ainda mais irritado, pois não fazia sentido o príncipe de Galdana chamar alguém tão talentoso de inútil. A raiva foi tamanha que ele quebrou uma garrafa com as mãos, assustando todos. O protagonista despertou confuso e perguntou o que ele estava fazendo. Jor respondeu que Ornest só tentava se acalmar. Logo depois, Jor contou ao protagonista que tinha uma surpresa, o passe que ele tanto precisava. O garoto ficou animado, pois agora poderiam seguir para a masmorra sobre a qual ela havia comentado antes. Ornest, contudo, discordou, dizendo que ainda precisavam resolver um assunto muito mais importante. A vingança de Ornest era clara. Ele queria se infiltrar na corte de Galdana e acabar com o príncipe herdeiro e todos os tolos que o seguiam. O protagonista, ao perceber o olhar determinado do amigo, pediu que ele se acalmasse, pois, embora também sentisse raiva, acreditava que as coisas não eram tão simples. Para ele, a vingança poderia até parecer justa, mas raramente trazia algo realmente bom. Alec deixou claro que o mundo não funcionava daquela forma. Georgia, concordando com ele, afirmou que brigas entre grupos eram totalmente proibidas e que isso poderia trazer sérios problemas para todos. Ornest franziu o senho e questionou a autoridade da líder, perguntando se ela realmente pretendia deixar aquilo passar. O protagonista, percebendo o tom do loiro, pediu que não a pressionasse tanto, tentando manter a harmonia entre eles. Alec sugeriu que, em vez de buscar vingança, o grupo se concentrasse em aproveitar as próximas aventuras juntos. Disse que cada nova jornada seria uma forma de compensar tudo de ruim que havia vivido com o príncipe e seus comparsas. Foi então que Ornest teve uma ideia que mudou o rumo da conversa. Todos deveriam se tornar os melhores aventureiros do mundo. Ele dizia isso com tanta convicção que contagiava o grupo. Tinha certeza absoluta de que o príncipe e os demais ficariam furiosos ao descobrirem que Alec estaria quebrando recordes e conquistando fama por conta própria. E se algum dia o reino de Galdana passasse por dificuldades, seriam forçados a pedir ajuda. E ali, aprenderiam uma lição que jamais esqueceriam. O protagonista achou que, pelo menos, essa ideia era um pouco melhor, e decidiu concordar, declarando que se tornaria o melhor aventureiro do mundo. Enquanto isso, Leviel, o mestre da guilda, aparecia em outra sala com expressão preocupada. Comentou que, se até um grupo de Rank S estava com problemas, algo muito sério estava acontecendo. Chamou uma garota de cabelos azuis chamada Krista e perguntou o que havia ocorrido com o grupo Hakroma. A mulher respondeu apenas que eles precisavam de ajuda urgente e que ele deveria reunir aventureiros o mais rápido possível. Diante disso, Leviel se apressou em convocar todos os presentes. Explicou que a situação era uma emergência e que formariam um grupo de resgate para salvar Hakroma, o grupo de Krista, que estava preso no 64º andar, o temido andar dos Mataques, conhecido por ser um dos mais perigosos. Enquanto o protagonista descansava, Krasia apareceu para cumprimentá-lo. Notou que ele parecia abatido e perguntou o motivo daquela expressão. De passagem, questionou por que ele não havia comparecido à reunião da guilda. O protagonista explicou que estavam recrutando aventureiros de rank nativos de Fiel, e por ser um forasteiro, achou melhor não se envolver. Krasia sorriu e, sem hesitar, lançou um feitiço de cura que o deixou praticamente renovado. Em seguida, disse que, caso precisasse de ajuda com curas ou qualquer outro suporte, deveria chamá-la sem hesitar. O protagonista agradeceu discretamente, ainda tentando se acostumar aos costumes locais. Quando ela perguntou se tudo havia sido muito difícil, Alec respondeu que sim, em parte. A loira então lhe deu um leve toque no ombro, um gesto de conforto. E foi nesse instante que Ornest apareceu, cheio de energia. O loiro anunciou que eles estavam prestes a sair em uma nova aventura. Alec arqueou as sobrancelhas e pediu que explicasse melhor. A ruiva, animada, contou que o destino seria a masmorra ocidental de Fiel, onde o uso de magia era proibido. E por isso, poções seriam indispensáveis. O protagonista achou aquilo extremamente incômodo. Estava surpreso, inclusive, por Krasia não ter se oposto a ir. No entanto, descobriu logo que ela havia protestado, mas Ornest, teimoso como sempre, insistira tanto que acabou convencendo a todos. Ele, com um sorriso confiante, disse que era mentira que havia forçado qualquer um. Afinal, todos tinham votado, e a decisão havia sido tomada em grupo.
Era assim que eles funcionavam. Entre provocações e risadas, mantinham uma amizade genuína. Enquanto se preparavam, o protagonista lembrou do grupo Recroma, que ainda lutava no perigoso andar Matatan. Georgia explicou que eles haviam enviado Krista de volta apenas para pedir socorro à guilda. Agora tudo dependia do protagonista, já que ele era o mais indicado para enfrentar o chefe daquele andar. Jor reforçou que deviam se apressar, pois o próprio mestre da guilda também iria, acompanhando um grupo improvisado. Alec não tinha certeza se era realmente a melhor escolha para aquela missão, mas seus 3 companheiros ficaram sérios e afirmaram que o melhor grupo precisava do melhor mago. Convencido pela determinação deles, Alec assentiu. Ornest, empolgado, correu para registrar oficialmente o grupo, declarando que o Lasting Impert estava prestes a fazer um retorno glorioso. Horas mais tarde, todos chegaram à entrada da masmorra, onde um vento frio soprava entre as pedras antigas. Olharam uns para os outros, certos de que aquele seria o início de algo grandioso. O protagonista respirou fundo, sentindo que aquela nova jornada marcaria o começo da lenda do grupo mais lendário da história. E assim, terminava o 2º episódio. A cena muda para todos eles indo para a masmorra, para que possam assim derrotar a besta. O objetivo é o resgate do Recroma. O local não permite o uso de magia de cura e fica no 64º andar, chamado de Matador de Tanques. Se caso descerem normalmente, não há esperanças nesse resgate. Mas, com isso, podem ir até o andar do chefão que derrubou isto, evitando os outros andares. É um item indispensável para conquistar andares profundos. O núcleo que tem é de um chefão do 52º andar. Mas, com isto que Crystal trouxe com ela, podem cortar caminho direto ao 64º andar. Eles não entendem o que o mestre da guilda está pensando em dar algo tão valioso assim para eles. Ela completa que outras pessoas selecionadas estão com outro núcleo. Pelo que as pessoas dizem, são apenas sobras. O chefão do 64º andar é do tipo morto-vivo. Por compatibilidade, tem que depender do Alec. Eles querem que façam o possível para economizar forças. Alec pergunta para saber se está tudo bem, mas o garoto pede para que ele guarde a sua força para que possa dar o golpe final na besta. A partir desse momento, eles vão estar em uma zona de perigo. Um local capaz de eliminar um grupo de Rank S. Ornest está bem animado e vai até o 604º andar para que possam derrotar a besta. Ao serem levados para o andar 64, Ornest sai derrotando diversos monstros com extrema facilidade. As garotas pedem para que ele tome cuidado, já que ainda não está com magia de suporte. Alec nota que até ele ganhou um artefato. Krasia explica o nome da lança negra que atravessa tudo. É difícil de quebrar e é bem afiada. É, ao que resume, esse artefato. Mas é perfeito para Ornest. Ao perguntar para saber se o garoto quer ajuda, ele está tão animado que nem responde e continua derrotando as bestas com extrema facilidade, como se não fossem nada. De repente, Alec sente uma presença estranha nas suas costas e lança um golpe de raio. Ao sentir a presença estranha, ele parte para cima, mas acaba sendo parado, perguntando para saber onde está o monstro. Ele aparece, e o nome da besta é Grim Reaper, um inimigo invisível. Ornest recebe um golpe e o bloqueia, recuando para ganhar espaço. Ornest, esse tempo todo, havia um inimigo invisível nesse lugar, mas não sabia como lidar com ele. E os mortos-vivos começam a nascer novamente. Ornest sabe que Alec é um prodígio e um mago em quem confia, e precisa ter facilidade para se defender de algo assim. Alec, esse tempo todo nos últimos 4 anos, não sentiu confiança e segurança de ninguém. Alec parte para cima e consegue derrotar a besta com apenas um golpe. Eles notam que é muito fácil e podem voltar para casa. Mas quando menos esperam, um grupo de monstros aparece no local e todos eles entram em guarda para que possam derrotá-los. Alec percebe que eles são muito mais fortes do que imaginaram. Ornest está bem animado e percebe que pode dar bom. E Orha pede para que ele faça as coisas do jeito certo. Não foram ao local para derrotar as bestas, e sim para resgatar. Krasia pede para que não fale nada, pois o garoto não vai escutar. Ornest e Alec partem para cima dos monstros, e Orha usa a magia para que possa fortalecê-los. Vendo que não há como derrotar um de cada vez, Alec pede para que todos recuem e usa seu golpe de raio para derrotar todos os monstros com facilidade. Ornest pergunta para saber o motivo pelo qual Alec só usa o poder de raio e não usa mais outros golpes. Antes usava diversos golpes diferentes, e agora está se limitando a apenas um. Alec lembra do passado no grupo do príncipe,
mas diz a todos que esse é o golpe mais rápido de ser usado. Alec pede para que todos se apressem o quanto antes. No entanto, Ornest para o garoto e pergunta para saber o que está acontecendo com ele. Ornest sabe que ele está escondendo as coisas. De repente, um estrondo ecoa no local. Ornest fica muito feliz, já que há um monstro forte no local e precisa derrotá-lo. Então, sai correndo para o local. Todos saem correndo atrás e não conseguem nem mesmo chegar perto do garoto. Ao chegar no local, percebe que há um garoto correndo atrás de um monstro e pede para que Ornest o ajude o quanto antes. Ornest não está com muita vontade de salvar o garoto, já que ele tem energia sobrando e pode derrotar a besta. Ornest explica que o garoto que está deixando a besta com bastante raiva é Loki Silveria, um mago de magia de suporte bem ardiloso, o maior canalha do Recroma. Todos chamam o garoto de imprestável. Ele começa a chamar e pede para que o ajudem logo. De repente, o garoto acaba caindo no chão, mas todos pedem para que o deixem assim. E com uma armadilha, consegue prender o monstro com extrema facilidade. Mas quando menos espera, o monstro está perto de dar um golpe em Loki. Por sorte, Ornest é mais rápido e consegue salvar a vida do garoto que estava prestes a ser morto. Ornest, esse tempo todo, estava atrás de prolongar um pouco mais a luta para que Loki ganhasse mais experiência. Alec, junto de suas amigas, consegue bloquear um golpe. Perto de usar seu golpe de raio, o monstro recua e sai correndo em direção a Ornest e Loki. Alec ataca o monstro, mas acaba não tendo efeito algum. Alec sabe que, desse jeito, eles vão ser pegos. Ornest volta em direção aos seus amigos, e Yorha não entende o motivo pelo qual ele está fazendo isso. Então joga Loki para que eles possam tomar conta do garoto. Ao tirar o garoto de perto, todos eles decidem dar o máximo para derrotar a besta. Yorha aumenta todos os atributos de seus colegas para que possam derrotar a besta. Ornest parte para cima e, ao desviar do golpe, começa a perfurar o olho da besta. Ornest acaba recebendo um golpe em cheio e sendo jogado ao chão. Yorha aparece para bloquear o golpe antes que atinja o seu amigo. Vendo que não há muito o que ser feito, pede apenas para que Alec ande logo. Alec começa a recitar seus encantamentos para que possa derrotar a besta. Ao criar diversos círculos mágicos em volta, Ornest avança novamente para que possa distrair a besta. Assim, Alec usa o seu golpe de eletricidade novamente e todo mundo fica espantado com tamanha força. Ao dar o golpe final, a besta consegue desviar do golpe. Então, parte para cima de Alec. Por sorte, Krasia estava de olho e usa sua flecha para impedir a criatura de avançar. Depois disso, Yorha usa suas correntes para segurar o monstro. Ornest usa sua lança para ferir a besta. Alec, com os seus círculos mágicos, começa a usar o poder de pressão para deixar a criatura presa no chão. Alec se mantém calmo para poder usar esse golpe e lembra de ter aprendido com seu mestre, o trunfo de magia. No instituto, há 2 que foram agraciados com a compatibilidade dessa magia. Um deles é o gênio que a criou e o outro é Alec. Então, com um golpe aterrorizante, todos os seus amigos precisam se segurar. Mesmo assim, a besta ainda não foi derrotada, e desta vez vai incendiar até as garras por completo. Com um golpe estrondoso, consegue deixar a besta sem se mexer. Ao virar para trás, Ornest usa o seu golpe para partir a besta ao meio, e com o trabalho em equipe conseguiram derrotar o monstro. De repente, o garoto que todo mundo odeia começa a bater palmas e a admirar o grupo lendário, o Lasting Period. Loki lembra de Alec, o mago da corte de Galdana, o mago que derrotou a Hydra. As pessoas dizem que é uma história bem duvidosa, mas ele acredita. Alec explica que agora é um ex-mago da corte. O garoto fica em estado de choque e acha isso tudo um grande desperdício. Mas o garoto, ainda assim, acha uma tolice a corte deixar um talento como Alec ir embora. O garoto agradece a todos pela ajuda e eles serão recompensados pela sua líder. Antes de ir, gostaria de ter algumas opções para que possa se curar 100%. Ao se aproximar ainda mais, fala para todos eles que ainda estão em combate. Aquele de fato era um mestre do antes, mas ainda há um mais forte. O seu papel foi atrair para longe o que tinha menos inteligência. O garoto explica que o verdadeiro chefão é igual ao primeiro, um morto-vivo, um cavaleiro com armadura completa e negra. Mas o interior é vazio, a armadura faz parte do seu corpo, então é bem difícil derrotá-lo. Portanto, ataques do tipo físico devem ser considerados sem sentido, além de apenas para ganhar tempo. Então, decide dar algo para o garoto usar na batalha. O garoto lembra que a distância que mantinha em combate era a de um guerreiro de linha de frente.
O mais perigoso, mas também o mais fácil de derrotar. Percebe que Alec é ótimo para dar essa impressão. Isso é um artefato. Não adianta partir para cima do chefão sem isso, pois vai ser derrotado. O nome é Shuart, a nova arma de Alec. Eles não entendem o motivo de terem dado isso para Alec, e perguntam para saber se querem que Alec lute na linha de frente. O garoto responde que sim, quer que ele não derrote o monstro com qualquer ataque. E sim com a espada.